No auge da Guerra Fria, um radar da defesa norte-americana detecta um objeto não identificado em uma órbita impossível ao redor da Terra. A primeira reação foi: que negócio é esse? A gente não tem esse tipo de tecnologia. Os soviéticos negam ter qualquer conhecimento sobre o estranho objeto. Quando você deixa seus inimigos no escuro, a vantagem é sua. Ele ficou conhecido como o satélite Cavaleiro Negro. Outubro de 1957. O Sputnik 1 se torna o primeiro satélite artificial a orbitar o planeta Terra. Subitamente, a União Soviética estava vencendo a corrida espacial. O problema não era só abalar o orgulho nacional. O problema era o pavor. As pessoas tinham medo que os russos tivessem veículos sobre nossas cabeças dia e noite. Isso se tornou uma afronta. E a corrida começou. 1958, the dawn of the space age. Estavam nos desafiando. Eu acho que era muito claro para todo mundo naquela época que o espaço era a última fronteira. Para se proteger de ameaças vindas do espaço, o Laboratório de Pesquisas Navais dos Estados Unidos constrói um radar chamado Dark Fence. Em 31 de janeiro de 1960, ele detecta um objeto desconhecido se deslocando em uma órbita muito incomum, que atravessava os dois polos do planeta. Os Estados Unidos e a Rússia negavam ter a capacidade de colocar um objeto na órbita polar. Então a primeira reação foi: que negócio é esse? A gente não tem esse tipo de tecnologia. A chamada órbita polar é um mistério, porque executá-la exige muito mais combustível e foguetes bem mais potentes do que os disponíveis em 1960. Não acho que tínhamos a tecnologia para entrar em órbita polar em 1960, por causa da rotação da Terra e da velocidade necessária para chegar lá. Numa época de alta tensão entre as superpotências, atingir as órbitas polares garantiria uma vantagem tática para quem chegasse na frente. Se você quisesse espionar o mundo todo, especialmente alvos militares soviéticos ou norte-americanos, estar numa órbita polar na órbita norte-sul era crucial. A trajetória de voo permite que os satélites espiões vejam uma área maior da superfície da Terra, porque o planeta gira nos ângulos certos abaixo deles. A notícia de que um misterioso objeto foi detectado pelo Dark Fence chega ao gabinete da presidência. O governo achou que esse satélite era soviético, mas os soviéticos admitiram que também monitoravam o satélite, o que era um indício de que nenhuma das superpotências sabia de onde ele veio. Somente 2 países da Terra são capazes de colocar um objeto em órbita, mas nenhum deles assume a responsabilidade. O mistério gera boatos de que o que Dark Fence detectou, na verdade, é um OVNI lendário, avistado pela primeira vez em 1899 pelo inventor Nikola Tesla. Ele ficou conhecido como satélite Cavaleiro Negro. A lenda do Cavaleiro Negro diz que há uma espaçonave viajando ao redor da Terra, que foi deixada lá por uma antiga civilização. Uma possível explicação para o mistério vem à tona quando a Força Aérea e a CIA divulgam um comunicado surpreendente. Havia mesmo um satélite que estava em órbita polar e a Marinha estava rastreando um fragmento da estrutura daquele veículo em movimento. A revelação de que o governo colocou uma série de satélites em órbita polar revela a existência de um programa espacial clandestino, mais ambicioso do que todas as missões oficiais. Em 1959, os americanos colocaram um satélite em órbita polar. Era uma conquista muito significativa. O governo alega que o satélite faz parte de uma iniciativa chamada Programa Discoverer, mas a verdadeira finalidade do misterioso satélite continua secreta por mais 35 anos. Os satélites Discoverer eram, na verdade, um disfarce para o projeto de satélites espiões Corona da CIA, que substituíam os aviões espiões U-2 para obter imagens da União Soviética. The mission covered areas never previously reached, and a new age of technical intelligence had begun. Os satélites do projeto Corona registravam imagens de outros países e lançavam latas de filmes na direção da Terra que depois eram recuperadas. This one mission yielded more photographic area coverage than the total of all U-2 missions over the Soviet Union. O mistério do objeto não identificado que intrigou as duas superpotências em 1960 pode ter sido desvendado, mas a revelação não acabou com os avistamentos do chamado Cavaleiro Negro. A verdade é, ninguém sabe o que há lá fora.
Versão brasileira, Vox Mundi.